Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje é dia 3 de outubro de 2025. A gente está no nosso terceiro dia da Escola de Teoria das Categorias. É o nosso terceiro e último dia. A gente começa encerrando, né, com a primeira aula do dia, com o Daniel, ele que está lecionando aqui a terceira aula de introdução à teoria das categorias monoidais. Quero, como sempre, agradecer a presença do Daniel por ter ministrado esse curso inteiro para a gente, agradecer a todos que têm participado. E vou deixar, então, sem mais delongas, o Daniel apresentar a sua última aula. Obrigada. Obrigado, bom dia, gente. Obrigado por estar aqui, né, nessa última aula deste encontro, né? Então, vamos fechar isso. Vamos a retomar onde a gente fechou ontem. Então, lembrando um pouquinho o que estavam falando o dia de ontem. Então, aqui a gente está agora com uma definição de que é a módulo à esquerda, né? Lembrando sempre que a gente neste momento a gente está falando de que todos os objetos estão na categoria Beck. Então, tudo isso também se pode levar até uma categoria unidade geral. Então, mas olha, que a gente tem então, normalmente uma álgebra, lembrando um pouquinho isso, tem um par, né, aqui, um K-espaço vetorial, um morfismo de K-espaços vetoriais, então também fala como uma transformação linear, né? Esse morfismo varia tensor M, né? Tá? E satisfaz estas comutatividades do diagrama, relacionando dicha ação com a multiplicação da álgebra, né? E também a unidade, né? Lembrando que como temos uma álgebra, temos um morfismo unidade. Se eu quero levar isso a uma categoria em geral, troco este corpo, né, por o objeto 1 em geral, escrito aqui como um, né, e aqui seria então o L1 nesse caso, né. Se eu defino uma módulo à direita, seria a mesma coisa, o que troca esse diagrama. O M vai ficar aqui o outro lado, o M aqui também, tudo troca, né, nesse aspecto. Então, isso por uma parte. Depois a gente falou sobre o que era um morfismo de módulos, né, à esquerda. E a gente olhou que este diagrama, a comutatividade deste diagrama resulta ser a definição que a gente tem somente de o que é um R-módulo, um homomorfismo, desculpa, um morfismo de R-módulo, né? Então, ficam sendo uma generalização de tudo isso, né? Agora, a gente ficou aqui, né, com essa definição, que assim, na teoria de categorias, a gente sempre tem essa oportunidade de dar essa definição dual. Então, também temos essa definição dual de, de módulo, nesse caso, comódulo. O que acontece aqui? Então, normalmente temos um par, M é um K espaço vetorial, um homomorfismo K linear, nesse caso de M, em C tensor M, né? Lembrando que acá agora este C é um comódulo, né? Então, aqui estamos com a estrutura com multiplicação e com a comunidade, né? Então, temos este diagrama que comuta, né? Agora eu vou fazer uma aclaração sobre o que é esta função, porque vamos a ter também uma notação também de Schiller, neste caso para
para esta ação, sim? Porque olha que pega um elemento de M, então como vou escrever agora um elemento que agora está na álgebra C e agora está no espaço vectorial M, né? Então, isso por uma parte. Coisa que não falei de os amódulos, mas vou falar agora aqui, já vou ao diagrama de amódulos. Olha que se eu troco este M por C e troco esta ação, então, olha que se eu troquei M por C, a gente ficaria com C em C tensor C, e aqui a gente poderia definir simplesmente o que é com multiplicação, e olha que o diagrama fica sendo o mesmo da uma coálgebra, né? Então, aí a gente tem um exemplo rápido de um secomódulo, né? Ele mesmo, né? Então, satisfaz essa propriedade com o Hoff sendo C tensor C, né? O mesmo acontece quando neste diagrama dos amódulos, né? Se eu troco o M por A, fica o diagrama da álgebra, sim? Essa propriedade da álgebra. Além disso, temos que trocar isso, né? Por a multiplicação. Olha que se eu troco esta M por A, ficaria A tensor A em A. Então, para ter isso em conta, né? Porque então aí a gente já tem um exemplo tanto de A módulo à esquerda como de C com módulo à esquerda, né? Pronto. Então, pela notação, a gente vai precisar, claro, a gente tem o seguinte, tem o morfismo, né? Que ele vai de onde? Ele vai de um objeto M em C tensor M, né? Então, claro, quando a gente pega cá um elemento, né? Um elemento M, supone que ele tem que levar algo que está em C e algo que está em M. A notação que se utiliza neste caso é o M menos 1 tensor M0, tá? Fazendo referência aqui, este menos 1 vai ser um elemento da álgebra, da coálgebra, desculpa, e este M0 vai ser um elemento de objeto M, né? Então, dessa maneira que está falando esta comutatividade de diagramas, né? Se eu tenho esta comutatividade, tá? Então, eu tenho que com multiplicação ITM, Rho, tudo isso de M. Por uma parte, por essa para cima, né? O que ficaria? Ficaria delta tensor IDM de quê? Então, pela definição que eu acabo, ou com essa notação, a gente ficaria com M menos 1 tensor M0, tá? E a notação de a comultiplicação para este primeiro, né? Ficaria algo como M menos 1 tensor menos 1, 2, tensor, aqui é a identidade, né? Então, ficaria desse jeito, né?
Agora, por outra parte, temos a identidade, caso de ser tensor ou de M, né? Então, I de C, tensor O de M-1, tensor M0, né? Então, agora estamos aplicando tudo para o primeiro, bueno, identidade para o primeiro M, bueno, M-1, lembrando que é objeto em C, né? Tensor, agora aqui para M0, estamos fazendo ação, então ficaria M0 menos 1, tensor M0, 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 0. Então, lembrem aqui que, como comuta, se supõe que isto é igual a isto, né? Então, para ter aí bem presente o que está falando essa parte, né? Uma coisa similar acontece aqui, né? Que seria isso, sim? Que seria então um diagrama da counidade. Passamos somente para ter uma... Então, se eu pego aqui um M, né? M, faço o E, tensor I de M, de M0, tensor M-1, não, desculpa, M-1, tensor M0, então seria E de -1, tensor M0. Que fazendo essa parte, se supõe que essa mesma coisa aqui, -1, M0, igual a M. Então, temos essas propriedades aqui, né? Os diagramas estão falando isso. Então, também a gente pode estar até perguntando o que é um morfismo de C-módulos, que propriedade ele está cumprindo, né? Enquanto a isso, né? Então, seria algo assim. Então, por uma parte, a gente tem que Rho, né, composto de M, é igual a N de Gm. Y esto es el Gm menos un tensor el Gm 0. ¿Eh? Y por otra parte, tenemos I de C, tensor G o Gm. Tudo isso de M. Então seria a identidade tensor G. Ficaria aqui então M. Eu não vou escrever simplesmente aqui. Não. Vai ficar M menos 1 tensor M0, né? Alguma pergunta? Não seria Rho MGM no lado esquerdo do diagrama?
onde? Como assim? Em qual parte? Não. A primeira identidade em preto. Olha, vê. Aí está perguntando. Eu acho que é o lado direito da igualdade, só tem que botar. Então, se eu aplico acá. É só Não, porque não acho que estou tá vendo. Roene, né? Aí é para ser Acá Roene. está com outro. Aqui a gente tem o M, um C módulo e o N, um C módulo. Aqui simplesmente estamos fazendo referência a que estamos fazendo uma ação com respeito a outro objeto, né? Por isso fica assim. Ah, tá. Ele deu ok. Então, bueno, aqui ficaria sendo o M-1 tensor de M, certo? Então, que acho como interessante, né? Porque olha que quando a gente estava falando de uma ação, né? Esto levava a algo assim para a módulos, né? A que a gente já sabe de remódulos e todas essas coisas, né? Mas o que seria o morfismo de secomódulo, né? Então, olha que se eu tenho isto, é como que se eu preciso entrar o m-1 aqui nessa função, se ela entra, como se eu pudesse eliminar o y, e aqui entra como se ela entra sem problema algum, certo? Mas primeira parte não. E claro, tem sentido porque lembramos que está chegando a uma coálgebra, né? Então, por isso não tem sentido allí. Então, esse seria um morfismo de secomódulos que satisfaz esta igualdade. Né? Então, temos isso, né? Tá bom. Isso, bueno, falando isso, porque agora, quando a gente define o que é uma módulo de Jet-Dreamfield e para precisar justamente essa definição de a módulo e a secomódulo e, além disso, uma condição de compatibilidade entre elas. Mas a definição vou dar como a álgebra de Hopf, então simplesmente uma ideia do que como se construye rápido uma álgebra de Hopf, aunque eu sei que estés em outra. Se não estou mal, não pude assistir ainda à terceira aula, mas acho que tem que ver com álgebra de Hopf. Se já sei a coálgebra, uma álgebra, tá? Então, home, acá estamos olhando Beck, de CNA, ou simplesmente aqui fazendo isto, porque estaremos falando de morfismo lineal, né? Então, possui uma estrutura de álgebra com multiplicação dada deste jeito, né? Eu acho sempre interessante mostrar que há detrás de isso, porque definem simplesmente, bueno, aqui como Y, produto F, produto Y, desta forma, tem detrás coisas, né? Se eu quero olhar isso de um jeito categórico para ver que morfismos está por detrás disso, ficaria algo da seguinte maneira, né? Eu tenho acá, olha o seguinte, eu tenho aqui um produto, né? Então eu posso falar acá que eu tenho um produto, lembremos que neste caso eles estão chegando acá são morfismos de sen A, né? Tanto F como G são morfismos de sen A. Então, seria um produto aqui para esto, né? Então ficaria algo assim, tensor Y
C2, que esto es a mesma coisa aqui, o morfismo F, tensor Y, em C1, tensor C2, e esto es a mesma coisa aqui, o MA, F, tensor Y, dá com multiplicação de aqui de C, né? Então fica isso, fica que este produto que eu estou fazendo de F estrela C, bueno, F estrela Y em C, é a composição. Olha que acá a gente está utilizando a estrutura com multiplicação de a coálgebra, estes morfismos, tá? Que é o produto que eu quero fazer, e a multiplicação da álgebra, né? Então, tem sentido que a gente faça isso justamente para dar uma ideia de produto para este conjunto, né? Com esse produto, justamente, isto é uma álgebra, certo? É interessante ver que o E, ou seja, a composição, lembra aqui a composição, nesse caso, o vai de K em A e vai de, nesse caso, C em K, tá? Então, claro, se a gente faz essa composição, justamente vai ficar algo de C em A, e resulta ser a unidade, sim? Unidade significa praticamente que vai deixar, por exemplo, se eu pego o F e faço aqui o produto de o E, certo? Sim, o E, tá? Então, claro, ele, quando eu faça tudo, deveria ficar justamente o C. Então, o que fica aqui? Ficaria, pela definição, porque tem tudo isso aqui, seria o F de C1 de U de E de C2. E aqui é bem interessante porque, lembremos, todas essas esqueci o nome de, bueno, lembremos que este U, no, bueno, este en realidad, olha aqui, este. O E é um morfismo lineal, tá? Pero olha que quando eu pego um C, ele está chegando ao corpo, então, em realidade, o E C2 é, aqui faltou o EC2 é um escalar, né? É um número, né? Então, e também temos que eu posso escrever isto assim, né? Como C2, mais uma álgebra, então temos A de A, deste jeito. Então ficaria que como o é uma transformação K-lineal, eu posso sacar ele de aqui, tá? E ficaria algo assim, né? Esto envía, aquí no es un disculpe, que es un elemento do corpo, ele está levando justamente ao DA, né? E a mesma condição, o F é uma transformação K-lineal, então ficaria algo assim, de DA, pela propriedade da counidade, lembramos que isto é justamente C, então ficaria que para qualquer C de C, sempre isto é F de C, então praticamente se está fazendo essa labor de unidade da álgebra, né? Então, aí fecha essa parte, simplesmente é o que temos aqui. E estamos dando uma ideia da... Então, agora, se a gente
se tem uma biálgebra, sim, e tem uma função calineal de H em H, esta é chamada antípoda de H se esse fosse inversa da função identidade de H. Então, estamos procurando acá como inversos para esse elemento, né? Para a identidade, que vai ser a S, né? Então, claro, como H é uma biálgebra, então tem estrutura de coálgebra, tem estrutura de álgebra, e além disso, lembremos que os morfismos são... A multiplicação é um morfismo de coálgebras e com multiplicação morfismo de álgebra, né? Então, isso é que quando eu faça isto, a gente vai ter exatamente isso. Isso que é? Esse produto de convolução que é basicamente quando eu passa isso, eu faço esse produto aqui com H, vai ficar algo assim, né? Olha que se eu pego acá um H qualquer, vai ficar então esse de 1, esse de 2, sim? E então a gente ficaria que é igual a isso, mas isso também é então, é uma propriedade que é muito utilizada, né, para fazer algumas contas, sobretudo monstros de Genter triple, essas coisas, né? Quando a gente tem então uma biálgebra, sim? Que além possui uma antípoda, certo? Então, a gente fala que isso é uma álgebra de Hopf, tá? Então, isso que seria uma álgebra de Hopf. Pronto. E agora, vamos a falar um pouquinho sobre categorias monoidais transadas e para assim poder fechar com essa parte de módulos de Jerter-Triffitt, a gente vai precisar essas últimas coisas que estava aqui falando, né? Mas tá bom, então o que é uma categoria de monoidal transada? Então, normalmente temos uma categoria monoidal, certo? Vamos a precisar então agora de outra transformação natural, sim? Na verdade, um isomorfismo natural. Acá estou já dando uma definição de transa, tá? Eu posso dar uma definição de uma pré-transa também, para satisfazer as mesmas condições que eu vou falar agora para esta transa, sim? Somente que não seria um isomorfismo, simplesmente seria uma transformação natural. Então, olha que aqui a gente se está falando de um isomorfismo, mas uma pré-transa simplesmente é uma transformação natural que satisfaz as mesmas condições. Então, que é uma transa? É uma transformação, tá? Que vai de o funtor tensor em um funtor tensor composto com este twist, tá? Então, essa transa que vai ser normalmente, quando eu peguei isto, um morfismo de x, y, então ele vai de x tensor y em y tensor x, tá? E para qualquer morfismo de f que vai de x em c e g em y w, então você tem esta comutatividade justamente porque esta é uma transformação natural. Então, claro, eu estou aplicando o funtor para os primeiros morfismos, que ficaria isso, e o outro funtor aqui, né? Então, que seria um twist, o sea, troca esta, f com g, e depois faz o tensor. Então, a gente fica com esta comutatividade, também muito usada nas provas. Tem esta parte,
que es lo que llaman os diagramas de hexágono. Então, tem dois, tem este, onde olha que aqui estamos tendo produtos de objetos em tensor fixos na parte esquerda e outro vai ter fixos essa parte direita. Né? Então, é como a diferença que tem esses dois diagramas. Aqui eu estou fazendo os diagramas em categorias não estrictas. Tá? Se eu quero fazer este diagrama em uma categoria estricta, simplesmente não tomo em conta os morfismos de associatividade, porque lembremos que numa categoria estricta simplesmente seria a identidade. Então, ficaria o seguinte, ficaria, por exemplo, essa parte, como esta é uma identidade, ficaria solamente isso, né? Ficaria assim, tensor C, vai ser igual a quê? Va a ser igual. Ah, bueno, es que sí esa parte, pero como también es uma identidade, ficaria a composição de este composto com este, mas esto seria identidade, então ficaria solamente isto, né? Ok. E por outra parte, ficaria este composto com este, né? Então, olha que este não vai fazer parte disso por ser identidade, então ficaria somente composição destes dois, o sea, ITG, tensor, etc, tá? E aqui a mesma coisa. Entonces, esto es lo que está prácticamente falando. Tem sentido? Sim, tem sentido. O que é um dos diagramas, né? Um dos diagramas que praticamente temos esta igualdade de morfismos, sim? E a mesma acontece com o outro, tá? Então, temos simplesmente tiramos esses morfismos da associatividade. Né? Isso faz com que as contas sejam mais tranquilas, a verdade. Quando a gente tem essas contas com essas associatividades, fica muito mais longo a demonstração e, enfim, é mais complexo. Então, que é uma categoria uma unidade trançada. Então, aqui já não, para não escrever todos os elementos da categoria monoidal, somente se escreve assim, né? Fazendo referência a que já é uma categoria monoidal. Então, e que neste caso possui dicha trança, né? Então, olha que pela mesma definição, a gente já, para poder definir uma trança, precisava de uma categoria monoidal. Então, basicamente, a gente já está falando que qualquer categoria trançada é monoidal, tá? Mas se tem categorias que não são o sea, que são monoidales, mas não são trançadas, né? Então, exemplo disso é esta categoria. Pega um corpo, um grupo, su dual, e faz modelo para ele, né, à esquerda. Então, ela não é uma categoria unidade trançada, tá? Para ter aí presente essa parte. Tá. Outra coisa aqui que a gente pode falar é que, então,
uma definição, eu não coloquei essa definição, mas uma definição também que podemos ter essa presente é quando uma categoria monidal transada é simétrica, tá? Com essa parte a gente normalmente pega uma confundidinha, porque bueno, a verdade acontece o seguinte, que se eu tenho C uma categoria transada simétrica, o que acontece nesta categoria? Acontece que quando eu pego, olha, a transa, se supone que ela é um isomorfismo, tá? De A tensor B e B tensor A, tá? E a inversa deve ser algo de... Desculpa, a inversa de AB deve ser algo de B tensor A e A tensor B. Então, se supone que isto é o que acontece normalmente em uma categoria normal. Quando a categoria transada é simétrica, eu garanto que a inversa de A, B é justamente o morfismo BA. Então, não é verdade em geral que... Então, aqui o que acontece então? Então, acontece que se eu tenho A, B, composto com isto assim, né? Eu tenho a identidade de A tensor B, né? Ou vice-versa, né? Tenho a identidade, são inversas mutuamente. Em geral, isso não é verdade, tá? Então, em geral, isso não é verdade, tem que ter muito cuidado com isso. Somente com as categorias mundial transadas simétricas, tá? Então, como uma observação, então, justamente, por exemplo, entonces olha que si ya tenemos otra noción, tenemos la siguiente, tenemos categorías simétricas, ¿cierto? Entonces toda categoría simétrica es transada, toda categoría transada es monidal, pero ya vimos que no toda monidal es transada y pues, claramente no toda categoría transada es simétrica. Justamente a categoria dos módulos de Jeter-Trinfil é um exemplo de uma categoria que tem uma trança que não é simétrica, né? Alguns exemplos, né? Aqui, por exemplo, se temos um eje Manet comutativo, a categoria de eje módulos à esquerda, né? Se pode definir esta trança, tá? Ela é um isomorfismo, ela en ese caso, olha que este es un ejemplo de una tranza o uma categoria transada que em realidade é também simétrica. Então, posto que se eu faço aqui yx, yx, entonces va a dar o mismo elemento do início. Então, se é como se esta inversa, né? Então, essa parte. Outra coisa é importante quando a gente define isto, mostrar basicamente que esto también es un morfismo de remódulos, en este caso. Entonces, bem simples, simplesmente a definição, mas para ter bem em conta. Um exemplo onde não é direto isso é quando, por exemplo, agora se eu tenho uma cabiálgebra, ¿sí? Aqui também pode ser uma álgebra de Hopf, co-comutativa. Bom, que é se eu estou falando acá que esta é uma cabiálgebra co-comutativa,
está fazendo referência a la comultiplicação, né? Entonces, como H es uma biálgebra, H tem estrutura também de A com módulo, né? Então, quando diz que é comutativa, lembremos que, bueno, ¿eso qué es? Eso es básicamente que si yo tengo acá, aplico acá esto, ¿cierto? Yo aplico acá un twist, ¿tá? Este diagrama conmuta. Entonces, que delta es igual a t composto com delta. Então, isso em outras palavras seria o quê? Que se eu pego um H1, certo? Um H em ambas partes. Então, a gente chega por uma parte H1, tensor H2, e por outra parte chega a H2, tensor H1, tá? Então, essa parte é fundamental para falar que efectivamente isto vai ser uma categoria transada, né? Então, a categoria, onde este é uma biálgebra, lembreme, bueno, aqui, que categoria é essa? Estas são todos os H-módulos à esquerda, onde H é uma biálgebra, né? Aqui a gente precisa estruturar não somente de álgebra, sino de coálgebra, para dar uma definição para ação. Sim, porque esta é uma categoria monoidal, então a gente se pode perguntar, ok, então se ela é uma categoria monoidal, se eu pego o M, tensor N, bueno, o M y N objetos de dicha categoria, né? Então, isso também é um objeto, porque é monoidal. E se eu tenho, por exemplo, então, que seria H ação de M tensor N, né? Então, dicha ação se define utilizando a comultiplicação como H1 de M tensor H2 de M, né? Então, assim se está definindo dicha acção. E claramente, bueno, acá está falando que o objeto 1 é o corpo, né? Que temos sobre. Acá se foi destacar maior, né? Pero é de corpo, né? Então, ela é trançada com uma definição assim usual, tá? O M tensor N via a N tensor N. Então, a gente tem que mostrar basicamente que para que isso seja uma trança tem que satisfazer esta comutatividade, olhar que efectivamente é uma transformação natural. Isso não é difícil, é bem simples. Aqui o interessante é o seguinte, mostrar que este morfismo definido assim, que se eu tenho este morfismo de MN, M tensor N, definido como N tensor M, es un morfismo, ¿sí? Entonces, es morfismo de H módulo, tá? Então, isso é o que a gente tem que provar, que efetivamente é um morfismo de H módulo. E aí é onde cobra importante se há esta parte de ser multiplicativa, né? Então, mostremos isso, então. Se eu tenho isso, né? Eu aplico uma H-action sobre M, tensor N. Então, vai ficar o seguinte, né? H1, M, tensor, H2, N. Tá?
pela definição disso, isto ficaria como H2UN tensor H1GM, tá? Eu vou fazer aqui algo, já explico por que eu posso fazer isso, tá? Que simplesmente eu olho aqui, ok, como é multiplicativa H2 e tensor H1 é esto mesmo, né? Pero a gente pode falar, pero olha, pues, pero aqui não está somente o H2, sino que está com M. Pero já falo o que acontece aqui. Então, isso ficaria. Então, aqui é onde está cobrando importância o fato de ser coco-multiplicativa. Se isso não acontece, então não temos uma categoria alcançada. E isto é justamente H action de N, tensor M, que é H por GMN, M, tensor M. Então, por isso acontece que basicamente se é uma quê? Então, se é um H-módulo, um morfismo de H-módulos, tá? Ok. Por que eu posso fazer isso, né? Porque isso é importante a gente em muitas demonstrações, quando começa a trabalhar com todas estas coisas, é muito comum que vocês olhem que fazem esse tipo de coisa, tá? Mas por quê, né? Porque é possível fazer isso assim, né? Olha aqui, o que seria isso em termos de morfismos, por exemplo, tá? O que seria isso em termos de morfismos? Isto que ficaria como H1, M, tensor H2, M. Isso em termos de morfismos, olha que uma parte, olha que acá tenho un objeto de H, un objeto de M, un objeto de H y un objeto de M. O sea, estoy aplicando uma ação de H-módulo, né? Ficaria algo assim. Vou escrever aqui para fazer referência, aqui é de M, tensor, aqui ação sobre N. Tá. Então aqui ficaria justamente o seguinte, ficaria esto, tensor, M, tensor, H2, tensor M, né? Temos essa parte. Agora, eu troco esses dois utilizando esse twist. Ficaria identidade, tensor twist, tensor identidade. E aqui quedaria H1, tensor H2, tensor UM, tensor N. Tá? E esse aqui é onde basicamente estamos fazendo isso, tá? Eu tenho a suposição de que isto que temos aqui é justamente isso, sim? Então, eu sim posso trocar esta parte aqui por justamente isto por isto, né? E olha que se eu troco isto por H2, tensor H1, e faço novamente tudo para ir até aqui, então justamente vamos a chegar ao que a gente precisa, né? Bueno, vai chegar aqui a H2, H1, pero como estamos fazendo isto da trança, então vai ficar invertido isso, né? Então é por isso que a gente pode fazer isso. Então, aqui cobra muita importância essa noção de comutatividade. Tá? Bom, tá bom. Aqui como algo interessante que tem como muitas aplicações na física matemática, que é essa equação de Yang-Baxter, somente que vista de um ponto de vista categórico, isso aqui, né? Aqui está escrita de maneira estricta, né? Não tem que...
as associatividades que tem por aí em todas as partes. Incluso aqui você tem um teorema, tá? Que fala que se eu tenho uma categoria de humanidade trançada, então em qualquer categoria de humanidade trançada vale a equação de William-Baxter. Então, é bem simples, tá? A demonstração. Se a gente faz, incluso mais simples ainda, se fazer isto. Que horário se a gente faz tudo isso de maneira estricta, tá? Porque justamente estas dois aqui é uma parte é um modelo de diagrama, né? Então, quando a gente faz isso, vai dar um diagrama que pode comutar aqui utilizando a transformação. E uma vez faço isso, olha que vai ficar, claro, vai trocar estes dois, que olha que vai quedar acá do outro lado. E esse novo morfismo simplesmente se utiliza o mesmo diagrama e fica desse jeito. Então, é bem simples de demonstrar, tá? Então, para poder já ir fechando, acho que não tenho muito tempo já. Então, módulos de Jeter-Drinford, tá? Acá então, seja H uma álgebra de Hopf sobre um corpo K. Cada espaço vectorial M é um módulo de Jeter-Drinford. À esquerda, sobre H, si M é simultaneamente um módulo esquerda, um H módulo esquerda e um H com módulo esquerda. Pero além disso, além de que M seja estas duas coisas, deve satisfazer esta condição de compatibilidade, né? Em geral, a gente se centra nessa parte, né? Mostrar que isso é exatamente isso. Então, observações aqui. Por exemplo, coisa importante aqui para ter em conta, uma pergunta é os módulos de Jeter-Drinford solamente se podem definir se temos uma álgebra de Hopf? E não necessariamente. Aqui a gente está definindo a partir de uma álgebra de Hopf, mas se pode definir se você tem uma biálgebra, tá? Se você tem uma biálgebra, tem isso por aqui, desculpa. Você tem uma biálgebra. Aqui está. Então, em geral, se H é uma biálgebra, essa compatibilidade se pode escrever como praticamente dizer que H1 menos 1 tensor H2 ação M de 0 vai ser igual a H1 ação M menos 1 H2 tensor H1 M 0. Então, incluso há alguns livros, el de Rutherford, por exemplo, ele fala primeiramente, olha, se você tem uma biálgebra, então os módulos de Jeter-Drinford são aqueles que M é um H módulo à esquerda, M é um H módulo, H com módulo à esquerda. E além disso, isto acontece. Então, esta é a compatibilidade. Uma vez a gente tem uma álgebra de Hopf, sim? Então, isto se pode mostrar que é equivalente a isto, tá? Então, claro, aqui, olha que aqui já a gente está utilizando de fato de uma antípoda. Então, e aqui não precisa de uma antípoda. Então, para ter isso bem
vienen ahí presente, tá? Entonces, esos son los que sería un módulo da Jeter Dreamfield, tá? Exemplo de isso. Este foi um primeiro exemplo. Então, dice todo que espacio vectorial es un módulo de Jeter Dreamfield. Entonces, primer ejemplo de módulo de Jeter Dreamfield, cualquier espacio vectorial. Então, como se define isso? Então, se eu tenho um espaço vectorial, é difícil ver o seguinte, que se você define H ação B sobre deste jeito, que esta acção efetivamente faz que isso seja um H módulo e que esta acção para comódulos também é um H comódulo. Então, isso é fácil. Só olhemos como seria o fato se que eu quero mostrar a compatibilidade, sim? De tarefa fazer essa parte de módulos e H comódulos. Então, se eu quero provar isso, né? A compatibilidade, como seria isso, então? Eu quero provar que H1, neste caso, como estou pegando um B, digamos um B em B, eu quero que H1 de B menos 1, certo? De S de H3, tá bem? Tensor H2, ação de B0, né? Eu quero chegar a isso, né? Vamos mostrar então isso. Então, olha aqui, ver se eu quero escrevê-lo com a notação de Schiller, ficaria algo assim como V menos 1, tensor B0, né? Mas, pela definição, isto é um tensor B, certo? Então, desse jeito, a gente pode simplesmente trocar B menos 1 por 1, que seria H1, 1, S de H3, tensor H2, ação de B. E este 1 tenha presente que está em onde, né? Está em H, né? De H. Então, assim não tenho outro jeito. Não, então, que mais sabemos? Sabemos que então isto ficaria como H1, S de H3, tensor, que é H2 ação B. Então, pela definição que temos aqui, isso ficaria algo como E de H2 B, certo? Lembremos que essa comunidade, então, ela, neste caso, vai de H em o corpo, tá? Para ter aí bem presente. Ok. E que mais temos acá? Então, como estamos em espaços vectoriais, a gente sabe que esse tensor está sobre o corpo K, isto é uma escalar, então, isto é a mesma coisa que esse de H3, HE de H2, certo? Tensor B. Além disso, lembremos que antípoda é uma aplicação calineal, né? Então ficaria, como este é uma escalar, pode simplesmente entrar H3, H2, tensor B,
Aqui, para que fique mais simples, mais claro, não sei se vocês lembram que quando a gente falou de coálgebra, ele falou que H1, tensor H2, tensor H3, essa mesma coisa que H1, tensor H2, 1, tensor H2, 2. Então, lembrando isso, a gente pode trocar estes dois por o seguinte. Então, este que es H3 ficaria como H2, 2. E este que es H2 ficaria como H2, 1. Tá? Tensor B. E pela propriedade de counidade, isto é H2. Tensor B. Tá. Olha que acá vamos agora a aplicar uma das propriedades das álgebras de Hopf. Tá? Nesse caso, olha que tenho H1, desse H2. Então, vamos lá onde quando estamos vendo isso. Então, olha, H1, esse H2 E de H, um H, tensor B. E lembrando que isto é um escalar, né? Então pode escrever-se como H1, tensor EDH, P, pero esta é a ação, né? Esta é a ação de, vemos essa parte, a ação de H sobre B, seria 1, tensor H, P, que esto então seria Rho de T, que é justamente o que a gente queria mostrar, tá? Entonces acá temos a compatibilidade. Estamos fazendo tudo essa parte de quê? De troca de subíndices, utilizando. O que utilizamos é o fato de ser uma álgebra de Hopf, de ser uma coálgebra. Foi importante esta parte de que o tensor esteja sobre o Canton, já que se a gente começar a ir trocando algumas condições, tem que ter cuidado e por si não podemos fazer isso, não, né? Tá. O que mais? Tá. Então, esse é um exemplo. Se temos uma álgebra de Hopf, tá? Eu posso fazer a mesma coisa sobre essa álgebra de Hopf, definir essa estrutura, né? Estrutura de A módulo e A comódulo da seguinte maneira, né? Interessante é que, olha, por uma parte, estou aproveitando o fato de ela ser uma coálgebra e simplesmente defini-lo assim. Esta ação de H comódulo, que vai ser a mesma de coálgebra, la tenho aqui. Mas a multiplicação, não. Tá? Coisa diferente que, por exemplo, acá tenho outro exemplo. Tá? Que se eu tenho novamente uma álgebra de Hopf, eu posso fazer a mesma coisa, pero agora só que esta ação vai ser a multiplicação y la acción de comódulos sí va a ser diferente, ¿tá? Pero olha que es muy similar a cómo se define aquí, a cómo se define aquí, ¿tá? Então, passamos isso somente como para ver um pouquinho mais de como se comporta isso assim. Tá. Aqui vou fazer esta da
associatividade, sim. Porque eu acho legal olhar como toda a estrutura acontece por detrás, né? Por exemplo, se eu quero mostrar que efectivamente isto é a módulo, sí, H comódulo, no, disculpa, a módulo. A mostrar isso, que H é uma. Então, olha, eu tenho seja. Bom, todos estão em H, né? Então, seja, aqui estou escrevendo, então, seja H, X, elementos de H. Então, H, ação, G, ação, X, que, então, pela definição, isto ficaria sendo G1, certo? De X, S, G2, tá? E agora aplicando isso, ficaria H1, G1, X, S de G2, GS de H2. Algumas propriedades que não falem de antípodas, que são morfismo, um antimorfismo, tá? Então, o que significa isso? Que eu posso escrever isto, pero trocar as coisas dentro. Então, ficaria H2 e 2, assim, tá? Pronto. Então, aqui, lembrando que H, G estão em H, tá? Lembrando que como é uma álgebra de Hopf, é uma biálgebra, e se é uma biálgebra, o morfismo, a multiplicação é um morfismo de, acaso, a multiplicação é um morfismo de álgebras. Então, não sei se lembram que isso basicamente é dizer que HG1, é como se eu pudesse sacar esse 1 de aí, né? X desse, e aqui a mesma coisa, H de J2. E pela definição, isto que é? Isto é H ação X. Então, efectivamente é um H módulo. E de ser H com módulo é trivial, simplesmente porque aqui o diagrama dá. Este é o mesmo, esta mesma com multiplicação. O diagrama é o mesmo, né? Então fica trivial fazer essa parte. Né? Que hora é? Acho que sair fechando esta parte, vai fazer a compatibilidade, mas não vou fazer, dá por tempo, mas podem simplesmente olhar, mas acho bem legal, bem divertido essa parte, né? Estar fazendo tudo isso, essas trocas, os índices, né? Entender. Deixar como essa parte de prática, é bem legal, eu adoro essa parte. Então, a categoria dos módulos de Jeter-Dreyfus se denota assim, né? Sus objetos son cada espacios vectoriales son de M justamente son módulos de Jeter-Dreyfus, o sea, son módulos que satisfacen esta compatibilidad. Os morfismos, tem presente essa parte, os morfismos são morfismos lineares, tá? Que preservam tanto a ação como a coação. Então, olha que o morfismo não tem nada que ver com essa parte da compatibilidade. Simplesmente se você mostra que é uma K-módulo e um H comódulo, morfismo de H comódulo e H comódulo já tem tudo, né? Então, essa é a categoria de Jeter-Dreyfus. Justamente é uma categoria monoidal ou tensorial.
estou chamando. E se temos que H é uma álgebra de Hopf com uma antípoda bijectora, então, então que? Então, essa seria uma categoria tensorial transada, uma categoria monoidal transada. Como observações, então, nesta parte, sobretudo, começamos aqui com essa observação, só para ir fechando, para eu poder falar da monoidalidade, né? Eu tenho que também garantir garantir, não sei falar garantizar, né? Que quando eu peguei o M, ya bueno, si eu peguei o M, objetos, certo? De H. Então, este também, lá, né? Acá o tensor sobre um corpo, né? Para aclarar essa parte. Então, para garantizar isso, né? Eu precisaria que este objeto sea un H comódulo y un H módulo. Então, acção de M tensor N é a que a gente já falou. Para isso também funciona, né? Mas, olha, para a coação, seria, claro, eu preciso que chegue a alguma coisa, que chegue a algo que esté en H y que esté en M y N, né? Então, nesse caso, seria M menos 1. Sí, pues, sí. Aqui eu acho que eu escrevi errado, acho que se não estou mal. Esse é M-1, N-1. Sim. N-1, tensor N0, né? Tensor N0. Essa vai ser a coação, né? Nessa parte, como para ter bem em conta, né? A gente tem que mostrar, então, que efetivamente com essas ações a compatibilidade é satisfeita e todas essas coisas. Daniel, posso te interromper um segundo? Tá, pode. A Virginia fez uma observação que ser tensorial, né, uma categoria ser tensorial, tem mais hipóteses do que ser monoidal. Se o enunciado você colocou ali realmente é para tensorial, ou ela completa aqui também, se por acaso em espaço de dimensão finita, o monoidal seria igual a tensorial, seria algo assim. No espaço de dimensão finita monoidal. Pero esta é uma pergunta, né? Tá. Então, espaço de dimensão finita monoidal é igual a tensorial. Não sabia contestar isso. Eu acho que a dúvida é mais sobre nessa última proposição que você estava colocando, né, teorema. Ok. Como teorema, como tinha A, você coloca que então a categoria vai ser tensorial, né, se tem mais coisa para provar, além de verificar as propriedades de ser monoidal. Escrevi aqui tensorial, mas é monoidal, não tem inconveniente, porque ao final estou mostrando que esses Ok. tensores. Tá. Tá bom, acho que é só. Então era para ser monoidal. Aí. Tá. Aunque é verdade para tensorial, né? Também essa parte. Então, para fechar aqui, simplesmente deixar como uma ideia da como ficaria a trança, tá? De estes objetos. Então, se eu tenho o MN,
chi de m tensor n, a tranza fica siendo algo así como en menos 1 de n tensor m de 0, né? Então, essa seria a trança. A inversa dessa trança, lembrem que a gente estava falando, precisando que a antípoda fosse bijectória, porque aqui a gente utiliza o fato da ela ser bijectória, então ficaria algo assim. Então, somente como para ter, claramente esta não é uma categoria, o sea, esta não é uma trança onde que sea o sea, no es una categoría simétrica, si otro pues, no me está dando a identidade. Bueno, se eu simplesmente troco isso, não estou chegando ao mesmo objeto. Então, a inversa não é n, não é esta. O sea, a inversa é diferente a n tensor m. É diferente, não são iguais, são diferentes. Coisa interessante que por aí olhei é que se eu faço que esta categoria monoidal de Jet Trifle sea simétrica, automaticamente esta álgebra deve ser isomorfa a um corpo. Achei bem interessante essa parte também. Acho que isso seria tudo, tá? Então, agradecer ao Daniel aqui por ter finalizado o curso. Muito obrigado, muito bom. Acho que foi Obrigado. muito proveitoso para todo mundo. Nós temos mais perguntas, observações. Acho que a Virginia colocou mais um comentário aqui, que se H é finito dimensional, talvez seja possível mostrar que YD sobre H seja tensorial. Então, como seria, né, para completar aquele teorema que você colocou mais para o fim. Tá, obrigado a todos, gente, por essa oportunidade. A gente que agradece você aqui. Mais comentários, perguntas? Só deixou várias palminhas aí. Eu vou fechar a gravação e aí o pessoal fica mais à vontade também para fazer novos comentários depois. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Ti.